Como a psicologia analítica interpretaria Frankenstein? 2025. O frio corta a pele como uma lâmina antiga enquanto Victor Frankenstein atravessa laboratórios, salões e paisagens que parecem sempre à beira do colapso. Desde o instante em que ousa desafiar os limites da criação, seu mundo passa a vibrar em tons metálicos, azuis e cinzentos, iluminado por relâmpagos artificiais e sombras projetadas nas paredes. A criatura nasce envolta em ruídos elétricos, respirações irregulares e olhares que oscilam entre o espanto e o horror. O que deveria ser triunfo transforma-se em perseguição silenciosa, marcada por passos pesados, portas fechadas às pressas e uma presença que nunca se dissipa por completo. À medida que o tempo avança, a criatura passa a buscar Victor não como algoz, mas como origem, exigindo dele uma reversão para a imortalidade que lhe foi imposta. O confronto final se desloca para o gelo do Mar do Norte, onde o branco absoluto engole sons e cores, e o corpo ferido de Victor já não sustenta a fuga. No presente da narrativa, entre ferimentos, confissões e respirações curtas, Victor reconhece seus abusos e se desculpa. A criatura escuta em silêncio, perdoa e observa o Criador morrer. O navio de Capitão Anderson se liberta do gelo, mas o capitão abandona seus planos de exploração e retorna à Dinamarca. Sozinha, a criatura permanece no horizonte gelado, aceitando a própria imortalidade enquanto o mar fecha lentamente qualquer promessa de retorno. O início da jornada. Victor Frankenstein ajusta instrumentos metálicos sobre uma luz fria e pulsante. Cabos percorrem o chão, conectando-se a uma mesa elevada. O corpo da criatura permanece imóvel, coberto por tecidos grossos e marcados por costuras irregulares. O som de eletricidade preenche o espaço, enquanto Victor observa, respira fundo e aciona o mecanismo. Um espasmo percorre o corpo inerte. As pálpebras tremem. O ar torna-se pesado. Victor recua um passo, atento a cada movimento, enquanto a sala vibra com energia contida. O despertar das sombras. Algo se move nas camadas mais profundas do invisível. Uma força sem nome percorre corredores escuros, infiltra-se nos gestos de Victor Frankenstein e pulsa no silêncio entre um olhar e outro. Não há palavras, apenas a sensação de que algo foi despertado e já não pode ser contido. A trajetória de Victor Frankenstein se revela como uma metáfora da cisão interna entre desejo de transcendência e incapacidade de sustentar suas consequências. Victor Frankenstein avança impulsionado por uma ânsia de domínio que o afasta progressivamente da própria humanidade. A criatura surge como manifestação viva desse rompimento, carregando a tensão entre criação e rejeição, existência e abandono, tornando-se o espelho inevitável do conflito interno de seu criador. Victor Frankenstein encarna o arquétipo do criador tomado pela híbris, enquanto a criatura emerge como sombra personificada, reunindo tudo aquilo que Victor recusa reconhecer em si mesmo: vulnerabilidade, raiva, desejo de vínculo e dor primitiva. Capitão Anderson aparece como figura liminar, representando a consciência prática que observa, testemunha e, ao final, escolhe recuar diante do desconhecido. Cada um opera como função específica dentro da psique coletiva evocada pela narrativa. Os cenários frios, dominados por gelo, aço e penumbra, refletem estados internos de isolamento e congelamento emocional. A iluminação dura e contrastada acentua fraturas psíquicas, enquanto os objetos científicos funcionam como extensões da vontade de controle. A trilha sonora grave e espaçada reforça a sensação de peso interno, e os figurinos carregam tons apagados, sugerindo uma humanidade drenada de calor vital. A narrativa dialoga com mitos antigos do criador que ultrapassa limites, ecoando Prometeu e os golems da tradição ancestral.
Cada situação repete o gesto arquetípico da tentativa de roubar o fogo dos deuses, pagando o preço do desequilíbrio instaurado. Forças invisíveis parecem guiar encontros e desencontros, como se hippies implícitos estivessem em curso, conduzindo a psique em direção a uma confrontação inevitável. Mal começava Victor Frankenstein a trilhar o caminho que o levaria ao encontro definitivo com aquilo que havia negado. Pouco imaginava a criatura que sua busca por resposta culminaria em um silêncio absoluto. Os espaços da psique e a tessitura do conflito. O deslocamento nunca é apenas físico. Passagens estreitas, mares abertos e extensões geladas se sucedem como fraturas internas em movimento. Cada passo ressoa como um eco de algo que se parte por dentro, enquanto o horizonte permanece distante e incerto. Os ambientes funcionam como mapas da psique fragmentada. O laboratório de Victor Frankenstein simboliza a mente isolada em sua própria lógica, enquanto o Mar do Norte surge como vastidão inconsciente, indiferente às intenções humanas. O gelo aprisiona e revela, suspendendo o tempo e forçando a confrontação direta com o que foi criado. Victor Frankenstein manifesta a tensão entre ego inflado e incapacidade de integração, movendo-se em círculos compulsivos de negação. A criatura, por sua vez, oscila entre sombra e busca pelo self, tentando compreender seu lugar na totalidade psíquica. Capitão Anderson representa o ânimos prático, confrontado com limites que o fazem reconsiderar o impulso exploratório. As polaridades entre criação e destruição, vida e estagnação, ecoam dilemas contemporâneos de um mundo que produz sem integrar. A narrativa se conecta a experiências modernas de alienação tecnológica e responsabilidade diluída, revelando símbolos que espelham conflitos coletivos do terceiro milênio. O imaginário mágico se infiltra nos ritos científicos, transformando máquinas em instrumentos de evocação e o gelo em selo ritualístico. Espaços e personagens se entrelaçam, revelando processos ocultos. Quanto mais Victor se afasta de si, mais o mundo ao redor se torna inóspito e silencioso, refletindo a dinâmica arquetípica em curso. Individuação e o último sinal antes do silêncio. O vento sopra sobre o gelo como um lamento antigo. Corpos exaustos repousam entre rachaduras brancas, enquanto o navio range ao se libertar lentamente. O ciclo se fecha sem celebração, apenas com a sensação de algo finalmente reconhecido. Victor Frankenstein se aproxima da individuação apenas no instante final, quando reconhece seus abusos e pede perdão. Esse gesto tardio revela uma tentativa de integração da sombra, ainda que insuficiente para restaurar a totalidade perdida. A morte surge como limite definitivo do processo inacabado. Entre Victor Frankenstein e a criatura, a tensão arquetípica encontra um momento raro de suspensão. O perdão oferecido pela criatura não resolve a cisão, mas a transforma, deslocando o peso do conflito para uma aceitação silenciosa. Capitão Anderson, ao abandonar seus planos, sinaliza a escolha coletiva de recuo diante do excesso. O desfecho dialoga com sociedades contemporâneas marcadas por criações que superam seus criadores, refletindo ansiedades tecnológicas e éticas do presente. A criatura, permanecendo viva e imortal, torna-se imagem do que não pode mais ser desfeito, apenas reconhecido. Ao assistir o navio partir, a criatura incorpora a solidão como parte de sua totalidade. A sombra já não persegue, ela permanece. Nesse silêncio gelado, a psique coletiva é convidada a contemplar aquilo que cria, abandona e precisa um dia encarar. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Frankenstein 2025.